Amados, quando nós olhamos para essa palavra no livro de Juízes, pode tomar o teu assento aplaudindo ao Senhor, amém? Suas palmas que adoram o Senhor, né? Quem está feliz esta noite? Amém? Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Esteja alegre, porque você está na presença de um Deus que tudo pode, na presença de um Deus que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história, que a tua vida pode não ser mais a mesma a partir deste momento. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar a tua história a partir de hoje, a partir deste dia, a partir deste momento? Você está na presença de um Deus que pode, amém, queridos? Glória a Deus. Amados, quando nós olhamos para esta palavra, a partir do capítulo 11 do livro de Juízes, a palavra do Senhor nos conta a história de Jefité. Quem aqui já ouviu falar de Jefité? Jefité foi um dos juízes de Israel, nos narra a Bíblia, né? Mas vamos ver como foi a história de Jefité até este chegar a ser juiz de Israel. Eu disse aqui, né, que Jefité foi o juiz de Israel, mas se nós observarmos o começo da história, a vida de Jefité, ninguém olharia para Jefité e diria: Jefité será um juiz, Jefité será alguém que vai dominar sobre o povo, sobre Israel. Não. Olha o que a Bíblia nos relata a partir do versículo 1 do capítulo 11. A palavra do Senhor nos dá duas qualidades de Jefité. A palavra do Senhor nos narra que era Jefité, o gileadita, valente e valoroso. Para não confundir a sua cabeça, Jefité morava numa cidade por nome de Gileade. Porém, o nome do pai de Jefité também era Gileade. Então a Bíblia nos narra que era Jefité um gileadita, né? Filho de Gileade, que o pai dele também se chamava Gileade. Mas pois bem, a palavra do Senhor nos dá duas virtudes, duas qualidades de Jefité. A palavra do Senhor nos narra que Jefité era valente e valoroso. Que coisa tremenda, né? É a palavra do Senhor que está narrando. É como o próprio Deus está dizendo que Jefité era valente e valoroso. E como Deus observa qualidades na nossa vida. Se você reparar, quando você for ler no livro de Jó, quando Satanás passa perto de Deus, Deus diz para ele: observaste tu o meu servo Jó, reto, fiel, temente a Deus. Aleluia. Se tem algo que Deus enxerga em ti, se tem algo que Deus vê na sua vida, são as suas qualidades. As pessoas à tua volta podem não ver, pode não perceber, o pastor pode não ver, a pastora pode não ver, o teu irmão pode não ver, o esposo pode não ver, a esposa pode não ver, mas há um Deus lá no céu que conhece as tuas qualidades, que sabe aquilo que você tem de bom na sua vida, que conhece o teu assentar, o teu levantar, o teu deitar, que sabe cada momento da tua vida. Ele te conhece. Aleluia, aleluia. Deus conhece. Não adianta um homem querer te colocar para baixo, dizer que você não é. Um Deus lá no céu dizendo para ti que conhece as suas qualidades, que conhece aquilo que você tem de bom na tua vida. Deus está vendo. Quando nós temos a Bíblia falando, todas as vezes Deus vai falar que um homem, Deus cita as suas qualidades. Não foi assim também com Simeão. A Bíblia fala que era Simeão um homem justo, um homem fiel e um homem temente a Deus. Aleluia. Olha Deus falando das qualidades novamente. Se Deus for citar as suas qualidades hoje, quais seriam elas? Se Deus for citar o teu nome e falar das tuas qualidades hoje, o que Deus diria a teu respeito? Que bom estreito, né?
Mas é verdade. Quem aqui sabe o significado de legado? Sabia que você vai deixar um legado? Bom ou ruim? Mas você vai deixar um legado. Eu vou falar com uma pessoa que você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Quando você lembra de Tomé, você lembra do quê? Alguém fala aí? Hã? Exatamente, incrédulo. Quando você lembra de Judas, você lembra do quê? Traidor. E quando se lembrarem de você, vão se lembrar do quê? Assim como Deus disse de Jefté, valente, valoroso, esse é o legado que nós devemos deixar. Mas embora somos valentes, podemos ser valorosos, não estamos imunes, não estamos livres de passar por tribulações na nossa vida. Olha a vida de Jefté e o que a palavra do Senhor nos narra. Era, porém, Jefté valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Se ele tinha umas qualidades que o exaltava, observaram aqui algo na vida dele que o denegria, né? Que ele nem tinha culpa nisso, mas isso trouxe problemas para a vida de Jefté. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala que também a mulher de Gileade, que era o pai de Jefté, lhe deu outros filhos. Então Jefté tinha outros irmãos que não eram irmãos da mesma mãe, mas eram irmãos por parte apenas de pai. E os irmãos de Jefté se reuniram e disseram: olha, ele não vai herdar nada do nosso pai, porque ele é filho de outra mulher. Quiseram tomar aquilo que era de direito. E a palavra do Senhor nos fala que os irmãos de Jefté o expulsaram da sua casa, da casa de seu pai. Olha que situação, queridos. Alguém poderia dizer neste momento da vida de Jefté que algum dia na sua vida Jefté seria alguém importante? Jefté seria o juiz de Israel? Não. Se olhássemos para a vida de Jefté neste momento, não saberíamos nem se Jefté continuaria vivo, porque ele foi expulso da casa do próprio pai, pelos próprios irmãos, por aqueles homens que assentavam com ele na mesa, que dividiam a mesma casa. O expulsaram, o traíram, gravaram as facas nas costas de Jefté. Embora Jefté fosse um homem valente e valoroso, isso machucou, feriu o coração de Jefté. Amados, você sabe o que é um homem sair da casa do seu pai, pegou talvez a sua trouxinha de roupa ali, os poucos itens que ele possuía, colocou num saco, colocou nas suas costas e saiu da casa do pai sem rumo, sem direção, sem saber para onde ia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Até o momento não parece que estamos narrando a vida, a história de um homem que foi juiz de Israel. Se você olhar para essa história, você diria: pastor, esse homem, se fosse para nós analisarmos, não aconteceu nada na vida dele, não deu nada certo na vida de Jefté. Ele tem que agradecer a Deus se ele continuar vivo, se ele continuar com esperança. Mas nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, que Deus não depende de situações, Deus não depende de condição humana, Deus não
você, porque você olha para a tua vida, as condições não são favoráveis, as condições estão complicadas, você olha e não vê uma luz no final do túnel, você acha que Deus não vai cumprir a palavra dele. Ei, deixa eu dizer algo de Deus para ti essa noite. Deus não depende do homem, Deus não depende de situação para fazer a palavra dele se cumprir na sua vida. Quando chegar o momento, quando chegar a hora de Deus, ele vai cumprir a promessa, ele vai cumprir a palavra que ele liberou sobre a tua vida, porque ele é fiel para cumprir a promessa. Não fica esperando condições favoráveis, porque o homem é dessa forma. Ele olha para a vida de alguém. Tem um ditado lá fora que fala que o homem vale aquilo que ele tem em bolso, né? Misericórdia. Nós louvamos a Deus que Deus não olha para isso. Para Deus o homem vale aquilo que ele tem aqui, ó. Se ele está buscando a Deus, se ele tem o coração voltado para Deus, se ele é homem de Deus, se ele é sincero, se ele é reto, se ele é fiel, se ele guarda a palavra do Senhor no coração dele, aleluia. A vida de Jefité tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado na vida de Jefité. Mas tem um Deus lá no céu que estava olhando para a vida de Jefité e estava dizendo: você será juiz de Israel. Os irmãos expulsando Jefité. Jefité saiu de Gileade sem nada, humilhado, carregando nas suas costas seus poucos itens, expulso. Aleluias. Não importava a forma que Jefité saiu. Fala para o teu irmão, fala: irmão, não importa como começou, não importa como você saiu, o que importa é o que Deus fará pela sua vida, é o que Deus fará na sua casa, é o que Deus fará no meio da sua família, é o que Deus fará por ti, aleluia. E na qual foi a qualidade que Deus disse que Jefité tinha? Ele era valente. Era ou não era? Jefité era valente. E quando nós pensamos em alguém valente, você já viu valente fugindo? Você já viu algum valente fugindo? Se ele é valente é porque ele não corre, não tem medo. Mas olha o que a Bíblia nos diz no versículo 3: então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos. Mesmo o próprio Deus dizendo que ele era valente, ele fugiu. Sabe por quê? Porque ninguém precisa ser forte o tempo todo. Porque você não precisa ser valente o tempo todo. Eu vou dizer algo que Deus para ti, não se escandalize, mas nem toda batalha você vai vencer. Há pelejas na nossa vida que nós devemos fazer como Jefité: fugir. Por que Deus permitiu, pastor? Porque o que Deus tinha na vida de Jefité era muito mais do que aquilo que estavam tomando dele. Já imaginou se Jefité continua ali, ficasse brigando por causa de uma herança de seu pai, entrasse em atrito com os irmãos por causa de uma herança? Ele perderia o propósito maior que Deus tinha na vida dele.
Muitas vezes você está achando que você teve uma perda, que algo aconteceu na tua vida, não saiu conforme o esperado. Deus está dizendo para ti que o propósito dele é maior, o que ele tem na tua vida é maior do que aquilo que você perdeu, é maior do que aquilo que ficou para trás. O que Deus fará por ti será algo maior. Aleluia. Jefté renunciou, abriu mão da herança e fugiu. Aleluia. Lembra quando eu disse que nem todas as batalhas nós vamos ganhar? Quem lembra de Isaac? Quando ele estava cavando poços, a palavra do Senhor nos fala que Isaac cavou um poço que era do seu pai Abraão. Saiu água daquele poço, vieram os pastores daquela terra E disseram para ele: este poço é nosso, porque essa terra é nossa. Isaac ficou discutindo, ficou brigando, não, saiu daquele lugar, cavou outro poço. Ele cavou outro poço que eram homens e entulharam os poços de Isaac. Jogaram terra, entulhos, lixo dentro do poço, dentro da água. Isaac brigou por aqueles poços, não, ele foi e cavou um outro poço. Quando ele cavou o outro poço, vieram homens daqueles locais e também disseram: olha, este poço é nosso. Que coisa, né? Já pensou em situação? E novamente tomaram o poço de Isaac. Isaac desistiu? Não. Ele foi e cavou um novo poço. Está escrito lá em Gênesis 26. Cavou um novo poço. E a palavra do Senhor nos fala que ninguém contendeu com Isaac. Ele disse: eu bote, porque até aqui nos ajudou o Senhor e prosperamos nesta terra. E sabe o que me chama a atenção nesta palavra? Irmãos, Isaac precisou cavar 4 poços para que ninguém viesse contender com ele. Isaac não queria um poço da contenda, e ele até chegou a dizer: eu não vou ficar com esse poço, porque neste poço há contenda. Aprenda algo: Deus não é Deus de confusão. Se existe confusão, Deus não está presente, Deus não está no meio. Se há confusão neste lugar, saia, cave outro poço, mas beba água limpa onde não há contenda. Aleluia. Se há confusão em algum lugar, se há contenda, Deus não está presente. Não é assim? E ele foi e cavou outro poço. Abimeleque, rei dos filisteus, havia expulsado Isaac da terra dos filisteus, porque ele dizia que Isaac estava prosperando mais do que ele. Isaac havia ficado ressentido. De repente está Isaac na sua casa, e ele veio um servo de Isaac dizendo: olha, Abimeleque, rei dos filisteus, está vindo te visitar. Sabe o que Isaac fez? Preparou o maior banquete para esperar Abimeleque. Detalhe: Abimeleque tinha o expulsado das terras. Você vê que situação? Abimeleque havia o perseguido, havia humilhado. Como que você recebe na tua casa alguém que te perseguiu? Alguém que te expulsou? Alguém que te humilhou? Isaac, como homem, como servo de Deus, preparou para Abimeleque um banquete. Estava Abimeleque na casa de Isaac, e Abimeleque havia tomado os outros poços de Isaac, ali participando daquele banquete.
De repente chega um servo de Isaac e diz: Senhor, nós estávamos cavando um poço, nós achávamos que era simplesmente um poço. Sabe o que é um poço? O poço, quando eles cavavam, enchia com água da chuva, e ali eles guardavam água para que eles viessem beber. Esse era o poço. Os 3 poços que eles haviam tomado de Isaac era simplesmente um poço de água que eles haviam cavado e a água da chuva enchia. Mas esse a qual o servo havia descoberto, ele não era um poço simplesmente, ele era uma fonte. Ele não dependia de água da chuva, a água subia de baixo para cima e não faltava água. Sabe o que Deus está dizendo para ti? Não fique brigando por causa do poço. O que Deus tem para você é uma fonte. O que Deus tem para ti é algo muito maior do que aquilo que você espera. O que Deus tem para você vai além. Deus está insistindo nessa tecla. Deus está falando com alguém essa noite. Não me posso. Não brigue por causa do poço. Deus tem uma fonte reservada para você. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Voltando aqui a Jefité, a mesma situação. Jefité não quis brigar com os seus irmãos por causa da herança. Fugiu de Gileade. Gileade, naquela época, era uma cidade conhecida porque havia azeite, havia um bálsamo em Gileade. Era uma cidade muito rica, muito próspera, uma cidade muito conhecida naquela época. E Jefité saiu de Gileade, uma cidade rica, uma cidade próspera, e foi para a cidade de Tob. Tob era uma cidade que ninguém conhecia, aonde habitavam homens levianos, diz a Bíblia. Pastor, o que quer dizer homens levianos? Para falar o português nosso, rasgar. Homens de mau caráter, homens que não honravam a sua palavra, aqueles homens que eram tipo pessoas que não se davam com a sociedade, iam para Tob, era mandado para Tob, perdão, e foi a cidade que Jefité foi. Mas quando Deus tem algo na vida de alguém, irmãos, Ele pode estar no lugar que ele estiver, ainda assim Deus o honra. Você crê nisso? Ele havia saído de Gileade, estava em Tob, e a palavra do Senhor nos fala que os homens daquele lugar seguiam a Jefité. Sabe por que seguiam Jefité? Porque eles olhavam para Jefité e falavam: esse cara é diferente, esse cara tem algo a mais na vida dele, vamos andar com ele, vamos ver o que ele está fazendo, vamos acompanhar, vamos aprender com ele, vamos seguir ele. As pessoas andavam atrás, os homens andavam atrás de Jefité, aleluia. Deus vai colocar pessoas atrás de você, não para te perseguirem, mas para aprender com você. Aleluia, você crê nesta palavra? Isso é profético, Deus está falando aqui essa noite. Deus vai colocar pessoas do teu lado para aprender com você, para querer ser igual a você, porque eles verão Deus na tua vida, e isto será um sinal da promessa que Deus ele tem contigo, daquilo que Deus irá fazer na sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Deixa eu cantar porque a hora não nos espera. E Jefité lá em Tob, passaram-se alguns anos. Mas o nosso Deus, ele é tão lindo, tão tremendo. Meu Deus, Olha o que Deus faz. passaram-se alguns anos, queridos, E ninguém se lembrava de Jefité. A paz e a calmaria em Gileade estava tudo indo bem. Mas o nosso Deus, escute isso, quando Ele quer cumprir a promessa dEle na sua vida, o homem pode ter esquecido de você, mas Deus não. quando chega o tempo, o momento de Deus cumprir a palavra, a promessa dele na sua vida,
cria uma ocasião, mas que ele amassupia mandia amassupia cadagastai, que ele cumpre a promessa, a palavra dele na sua vida, ele cumpre, aleluia. O que aconteceu? Jefité não estava em Gileade, todos conheciam que Jefité era um homem valente. Aí se levantaram os filhos de Amon para pelejar contra Gileade. Gileade ia para a guerra. Precisavam de quê? De valentes. Se lembraram de quê? Quem era valente em Gileade? Se lembraram de Jefité. Aleluia. Oh meu Deus. Você crê que Deus faz isso? Lembra aquelas pessoas que te humilharam? Aquelas pessoas que desprezaram, aquelas pessoas que te colocaram para baixo, na hora certa, Deus vai fazer elas se lembrarem de você. Deus vai fazer eles se lembrarem de ti, aleluia. Deus criou aquela ocasião, porque Deus queria trazer novamente Jefité para Gileade, aleluia. Deus criou uma ocasião. E os homens, os anciões de Gileade, foram até Jefité. Chegaram lá em Tóbia, onde estava Jefité, e disse: Jefité, vem conosco, para que nós combatemos contra os filhos de Amon. Jefité olhou para ele e disse: ué, não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Por que é que vocês vêm até mim agora que estáis em aperto? Quem lembra da forma que Jefité saiu de Gileade? Humilhado, expulso, cabisbaixo. E os anciões olharam para Jefité e disseram: Jefité, vem conosco, vem combater contra os filhos de Amon, e você será o nosso cabeça, você será o nosso juiz, aleluia. Está entendendo o que Deus ele faz, irmão? Jefité saiu humilhado de Gileade, mas agora ele estava voltando como líder, estava voltando como cabeça, estava voltando como juiz para Gileade, aleluia. É o que Deus ele faz. Amanda na massúbia cadagarasta, te prepara, porque Deus ele vai fazer isso pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, aleluia. Saiu zombado, escarnecido. Mas como nós estávamos dizendo, Deus não depende de aval do homem para fazer cumprir a promessa dele na sua vida, aleluia. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus separou para a sua vida, aquilo que Deus já reservou para você, aleluia. A tua bênção já tem até o seu nome. Vai chegar o teu momento, vai chegar a tua hora, que Deus irá cumprir a promessa dele na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado, aleluia. Olha a Deus, você crê nisso? Há um tempo determinado para todo propósito, né? Talvez você chegou aqui essa noite chorando, se lamentando, entristecendo. Te prepara, porque o tempo de cantar vai chegar na sua vida. O tempo de sorrir, o tempo de se alegrar vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua família. Esta provação não vai durar para sempre, esse deserto não vai durar para sempre. Por pior que pareça a situação, te prepara. Se for necessário, Deus irá fazer como fez com Jefité. Deus irá criar uma ocasião para cumprir a palavra, para cumprir a promessa dele na sua vida. Jefité foi, pelejou contra os filhos de Amon, venceram a batalha. A história é bem grande, a hora não nos espera, não tem como encerrar hoje, mas guarda esta palavra no teu coração, amém, queridos?
Em nome do Senhor Jesus, tome posse daquilo que o Senhor falou contigo nessa noite. No nome do Senhor Jesus, se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão no teu coração. Tome posse, fale com Deus essa noite. Fala: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Oh Espírito Santo de Deus, começa a orar, começa a falar com o Senhor neste momento. Deus quer ouvir sua oração, Deus quer ouvir a sua voz, aleluias. Fale com Deus, fale com o Senhor. Espírito Santo de Deus, aleluias. Louvado